E aí, irmão em Cristo, beleza? Seja bem-vindo a este canal. Hoje estamos aqui mais uma vez com uma série de podcasts e esse é o segundo vídeo do nosso podcast da série Ciência e Bíblia. E para o podcast de hoje, traremos o tema Big Bang e religião. Então, bora pro tema de hoje. Como já está sendo comum aqui no canal, eu gostaria de começar o nosso podcast com algumas perguntas de impacto. Então, qual a origem do universo? Deus ou o Big Bang? A ciência, como todos sabem, aponta para a segunda como sendo a melhor explicação da origem desse vasto universo. Mas será que o Big Bang de fato aconteceu? Digamos que ele aconteceu. Será que esse fato poderia excluir a possibilidade da existência de Deus? Pergunta lançada, agora é só hora de refletir. E para iniciarmos o nosso debate, vamos analisar um pouco a teoria da relatividade de Einstein. Não sei se alguém de vocês conhece essa teoria, ou se vocês são como eu, apenas tinham ouvido falar e nunca tinham pesquisado realmente. Bom, a teoria da relatividade foi responsável pelo surgimento da teoria do Big Bang e também foi responsável por quebrar a teoria do universo estacionário. Não é muito fácil entender a teoria de Einstein, mas o que podemos extrair dela é que existe uma correlação entre tempo, espaço e matéria. Ou seja, um não existe sem o outro e um afeta diretamente o outro. Analisando mais profundamente a história, não foi Einstein quem desenvolveu a teoria do Big Bang, pois quando ele começou a explicar sua teoria do universo em 1917, percebeu que ela contrariava sua própria visão do cosmos. Tudo isso levou à conclusão de que o universo teve sim um começo. Então pensa comigo, se o universo está se expandindo com o passar do tempo, significa que um dia ele esteve contraído e concentrado em um único ponto inicial. E é provável que a explosão desse ponto inicial ficou conhecida como Big Bang. Mesmo que a teoria do Big Bang venha a ser descartada no futuro, existem outras duas fortes evidências de que o universo não pode ser eterno. A primeira é que o universo consome energia e possui uma quantidade limitada dessa energia. E a segunda é que não é possível haver uma quantidade infinita de dias. É impossível iniciarmos uma contagem de dias a partir do infinito, pois sempre haverá um dia anterior para ser contado. Bom, existem apenas duas possibilidades para que qualquer coisa exista. A primeira é que ou essa coisa sempre existiu e, portanto, não possui uma causa, ou a segunda é que ela teve um início e foi causada por alguma outra coisa. Enquanto muitos pensam que a teoria do Big Bang exclui a possibilidade da existência de Deus, na verdade ela faz o contrário. Uma vez que as forças naturais foram criadas no Big Bang, a sua causa só pode ter sido de uma força sobrenatural. O Big Bang não só coloca a existência de Deus como a única possibilidade existente, mas também como aponta para o próprio Deus. Mesmo com essa sólida argumentação, ainda assim, certamente ouviremos a seguinte pergunta: mas quem criou Deus? Se o universo teve uma causa para existir, Deus também precisa ter tido. Mas, na verdade, só faz essa pergunta quem ainda não compreendeu o argumento cosmológico. Não é tudo que existe que precisa de uma causa, mas tudo que veio a existir. Trata-se de uma lógica muito simples. Se a criação do universo também foi a criação do tempo, algo que criou o tempo não pode ter tido um começo, pois só haverá começo se já houvesse tempo. Para criar o tempo, é preciso estar totalmente fora dele, ou no caso, ser eterno. E algo que é eterno não pode ter sido criado, visto que algo eterno sempre existiu. Mas talvez do seu ponto de vista, essa dedução que fiz aqui esteja errada. E isso vai depender muito da forma como você analisa a lógica. Bom, o próprio universo não poderia ter tido uma causa se ele diz ser eterno.
E é óbvio que não podemos explicar ou adaptar Deus à luz das evidências, mas podemos demonstrar como as evidências científicas testificam a forma como o próprio Deus se revela por meio das próprias escrituras bíblicas. A própria descrição bíblica da criação, que está encontrada no livro de Gênesis, não só declara que Deus criou os céus e terra quando nada existia, mas também demonstra que Ele projetou o universo de uma forma absolutamente precisa, para que hoje nós estivéssemos aqui. E com isso eu concluo que nós só existimos porque Deus existe. E agora reflitam um pouquinho mais sobre esse argumento. Estamos chegando ao final de mais um podcast. Espero que Deus tenha revelado a verdade ao seu coração. Também desejo que sua mente esteja se abrindo com cada tema dos nossos podcasts. E para concluir, eu deixo a meditação no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Bom, e eu espero que o tema de hoje tenha te levado a um novo horizonte e tenha te aproximado um pouquinho mais de Deus. Esperamos vocês para o nosso próximo podcast. Deus abençoe!